A Assembleia Legislativa é parceira da Semana Inclusiva da Grande Florianópolis. Seminário em Joinville discute políticas públicas para idosos. Grupo de trabalho debate sobre extrativismo e manejo da flora nativa. E ainda, a situação financeira da UFSC é tema de audiência pública. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, o TVO Notícias começa agora. Boa noite. Foi realizada hoje na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a situação financeira da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. O evento foi promovido pela Comissão de Educação do Parlamento. A audiência pública para discutir a situação financeira da Universidade Federal de Santa Catarina lotou o auditório Antonieta de Barros e também o hall da Assembleia Legislativa, onde foi instalado um telão para transmissão ao vivo. Na mesa de autoridades, além de deputados, estavam representantes de várias entidades ligadas à UFSC. Durante as falas, muitos participantes demonstraram preocupação com o programa Futurice do Ministério da Educação, que quer estimular a captação de recursos próprios pelas instituições, com doações e parcerias com empresas privadas. Também falaram sobre a atual falta de recursos na UFSC, que já sofre os efeitos do bloqueio de uma parcela dos repasses por parte do governo federal. Como os recursos estão sendo parcelados e não se sabe quanto vem da próxima etapa, nós, na verdade, acabamos ficando tendo que fazer medidas para que se possa conter as despesas. Nós tivemos que priorizar pagamentos. E ao se priorizar pagamento, nós também tivemos que reduzir atividades que poderiam ser excluídas ou temporariamente paralisadas. O programa Futurice, que para o governo seria uma solução ao financiamento, e nós avaliamos que não. O desmonte da universidade como nós conhecemos hoje, que dirige a universidade só a um setor da sociedade, e toda a gestão das instituições de ensino superior serão transferidas para um órgão privado. Então, no fundo, é toda a política educacional do governo para o ensino superior que nos preocupa. Fundada em 1960, a UFSC tem mais de 42 mil alunos, 3 mil servidores e 2.700 professores, que atuam em 120 cursos de graduação, 86 cursos de mestrado e 58 de doutorado. Atualmente, é considerada a quinta melhor universidade do Brasil, investindo na geração de ciência e tecnologia e na formação de profissionais em diferentes áreas. A preocupação com o presente e com o futuro da entidade marcou a maioria das falas dos participantes. Não só o orçamento desse ano é bastante precário, mas o orçamento que se coloca para o ano que vem é ainda pior. E isso está dentro justamente dessa mesma política, enfim, de desmonte da educação que coloca cada vez mais uma privatização velada ou cada vez menos velada das universidades públicas. Então essa audiência é muito importante para nós, tanto para explicar essa situação bastante calamitosa, tanto também para explicar por que estamos em greve. Neste momento, a principal preocupação do sindicato são os cortes que está havendo por parte do governo federal no orçamento da universidade, não só da UFSC, mas das universidades brasileiras, institutos federais, mas também esse programa, esse projeto que o governo está trabalhando, que é o chamado Futurice, onde ele não só privatiza a universidade, mas ele primeiro precariza a universidade. A audiência pública foi conduzida pela presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati. Se já faltam recursos para este ano, imagine o ano que vem como fica a Universidade Federal de Santa Catarina. É a nossa universidade, a nossa primeira universidade federal. A sociedade catarinense tem o direito de saber quais são os gargalos, qual é o tamanho do corte, o que ele implica. E nós queremos uma posição da bancada federal catarinense, os deputados, os 16 deputados federais catarinenses que foram convidados, o Ministério da Educação que foi convidado e, é claro, uma ação articulada dos estudantes, professores, técnicos, das entidades que estão preocupadas no sentido de reverter o corte de orçamentos que o governo federal está promovendo.
E além da reversão dos cortes aplicados pelo Ministério da Educação e a restituição dos valores à UFSC, os participantes da audiência sugeriram, e a maioria acatou, a revisão da LDO para 2020, o fim do programa Futurice, a manutenção das bolsas vigentes, o reajuste e a ampliação dos programas de bolsas. Também foi decidido pedir o arquivamento da reforma da Previdência, a revogação da Emenda Constitucional 95, o apoio ao movimento grevista dos alunos da UFSC, o respeito à autonomia da Universidade Federal da Fronteira Sul e o voto contrário dos deputados federais ao PLN número 18. Mais de 40 instituições se unem em prol da inclusão profissional de deficientes. É a Semana Inclusiva 2019, que tem como objetivo quebrar tabus e preconceitos de quem ainda tem receio de contratar deficientes. A palavra inclusão deveria ser sinônimo de resultado, mas ainda é necessário lembrar que tem muita gente que é deixada de lado. Os deficientes sabem bem como é conviver com as próprias limitações e a falta de compreensão. Rodrigo é autista e, depois de várias tentativas de ingressar no mercado de trabalho, decidiu se tornar escritor e mostrar a experiência através da arte. O livro Humor Azul, Lado Engraçado do Autismo, é um livro de tirinhas inspirado em outras séries de quadrinhos, tipo Charlie Brown, Garfield, Snoopy. Só que a diferença é que o personagem das tirinhas é um autista adulto, Zé Azul. Por que eu fiz ele adulto? Porque a maioria da literatura sobre autismo só fala das crianças autistas, adolescentes autistas. Às vezes, eles ainda focam um pouco no adulto autista. Pelo menos em Santa Catarina, os números têm sido animadores. Cresceu a oferta em relação ao volume de 40 mil postos de trabalho. De 2014 para 2019, houve um aumento no número de contratações em Santa Catarina. Antes, as pessoas deficientes ocupavam cerca de 13 mil postos. E isso representa cerca de 35% das vagas ofertadas no estado. Em 2019, o número subiu para mais de 22 mil pessoas, ou seja, cerca de 58% do que está previsto em todo o mercado de trabalho catarinense. A Fundação de Educação Especial de Santa Catarina desenvolve ações para inserir os novos profissionais com deficiência no mercado. Além disso, faz a ligação entre profissionais e o empresariado. Dali, já sai o perfil e as vagas disponíveis. Na Grande Florianópolis, a gente tem percebido que essa região ela já está começando a ver a possibilidade dessas pessoas como profissionais de excelência. Hoje nós temos um grande número de profissionais que estão dentro da escolaridade da maioria da população brasileira, então você já encontra pessoas com nível superior até com especialização em mestrado. Enquanto a maioria das empresas não absorve os deficientes, o SENAC conta com cerca de 100 profissionais atuando no estado. E a instituição vai além. Também prepara pessoas com deficiência para o mercado. Já são centenas de pessoas formadas em cursos técnicos. Na verdade, adaptações são necessárias, dependendo da deficiência da pessoa, mas isso se resolve muito facilmente no cotidiano, ouvindo muitos profissionais com deficiência e favorecendo que eles tenham também a oportunidade de estar no mercado de trabalho. Diante de um cenário que muda todos os anos, cerca de 40 instituições promovem a Semana Inclusiva de 2019. A Assembleia Legislativa também é parceira por saber da importância do tema. O mais interessante desse evento aqui e dessa Semana de Inclusão é que a gente tem muito mais espaços para inserir as pessoas que têm algum tipo de deficiência do que a necessidade. Então a gente tem uma demanda reprimida aí e as empresas estão aqui justo para buscar as pessoas que precisam desses espaços. Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Ministério da Economia e Trabalho em Santa Catarina encabeçam as ações. A ideia é sensibilizar empresas para a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência, sem precisar se atentar à lei que estipula uma cota. A gente começou esse trabalho em 2014, era um estado que ainda preenchia muito pouco da cota. 38% só, atrás de vários estados brasileiros e atrás da média nacional. A partir de 2015, nós começamos a virar esse jogo. De 2015 a julho de 2019, foram criados mais de 8.600 empregos voltados às pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. A Semana Inclusiva de 2019 conta com rodas de conversa, caminhadas, diversidade da pessoa com deficiência e feirão de empregos. Também terá uma corrida, que encerra toda a programação.
E você vai ver no próximo bloco, o grupo de trabalho debate sobre extrativismo e o manejo da flora nativa. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. E o parlamento promoveu nesta manhã um debate sobre a certificação para o uso da flora nativa. A iniciativa é do deputado Neudir Sareta, que tem o objetivo de construir um projeto de lei para regularizar o extrativismo e o manejo dos sistemas agroflorestais no estado. Um grupo de trabalho se reuniu na Assembleia Legislativa para discutir sobre a certificação do uso da flora nativa. No Rio Grande do Sul, o extrativismo e os sistemas agroflorestais foram unificados e simplificados para regulamentar as normas sobre o uso da floresta. Por isso, por iniciativa do deputado Neudir Sareta, representantes de entidades e técnicos da área se reuniram para debater sobre o tema. Discutir isso de forma a ter uma legislação ou pelo menos algo parecido com uma legislação, uma instrução normativa, uma determinação, uma certificação é importante porque existem muitos agricultores, familiares e famílias que dependem desse tipo de trabalho hoje em dia. O último censo agropecuário aqui de Santa Catarina, que acho que eu não me engano é de 2017, ele coloca que existem em torno de 20 mil propriedades que dependem e utilizam sistemas agroflorestais no estado. Para o deputado Neudir Sareta, a discussão é fundamental para que todos os envolvidos construam juntos um projeto de lei catarinense e o estado passe a ter uma legislação sobre o assunto nos moldes como já ocorre no Rio Grande do Sul. Nós entendemos também que não era o caso de simplesmente propor um projeto de lei sem que houvesse um debate com as entidades, com a sociedade, com quem está diretamente envolvido. E, portanto, ao criar esse grupo de trabalho, essa é a ideia, que possamos debater, caminhar e evoluir para a apresentação, então, depois de um projeto de lei que venha a tramitar oficialmente na Assembleia Legislativa para termos em Santa Catarina também uma legislação a exemplo do que tem no Rio Grande do Sul. Em Joinville, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso promoveu um seminário. O evento reuniu conselheiros municipais, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais que prestam atendimento a pessoas idosas. No seminário regional sobre a terceira idade em Santa Catarina, foram discutidos temas como as políticas públicas para a população idosa no estado, o Fundo Estadual do Idoso e o papel dos conselhos municipais. O presidente da Comissão do Idoso, o deputado Ricardo Alba, do PSL, falou sobre o Fundo Estadual do Idoso, criado no ano passado por lei aprovada no Parlamento, e sobre como a população pode contribuir com o fundo. Assim como existe o Fundo da Infância e do Adolescente, existe um fundo de amparo ao idoso, que é o Fundo Estadual do Idoso, que foi regulamentado agora pelo nosso governador Carlos Moisés e que precisa ser trabalhado na temática municipal. Por isso a importância da regionalização da Comissão do Idoso em todas as regiões do estado de Santa Catarina, e hoje estamos aqui em Joinville, na sede da Munesc, trazendo esse conhecimento juntamente com palestrantes para justamente fazer esse amparo, esse suporte para os municípios. Os nossos idosos eles estão com uma progressão muito maior do que era em tempos passados, que não tinha tanto acesso a uma medicina mais inteligente, né, mais atuante, que não tinha tanto acesso à qualidade de vida. Então, faz parte mesmo de quem é público pensar no bem-estar dessas pessoas. Dos 295 municípios catarinenses, pelo menos 280 já têm um Conselho Municipal do Idoso. Os que ainda não têm estão em fase de implementação. A função principal desses conselhos é fiscalizar se as políticas públicas estão sendo colocadas em prática. Mas a vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, Ariane Angioletti, diz que essas entidades
têm condições e deveriam ampliar a sua atuação. Além de ser fiscalizador, e o Conselho hoje, quando tem casa geriátrica, fiscaliza a casa geriátrica do município, também aproveitar a formatação que a gente tem em Santa Catarina dos grupos tradicionais de idosos e estar lá trazendo para eles quais são as demandas que existem, quais são as políticas que eles têm acesso, o que eles realmente acessam ou não acessam, para ter esse feedback de quem está na ponta, ser um elo entre universidades, ir nas escolas, por exemplo, falar com as crianças sobre envelhecimento. O envelhecimento é algo natural nosso e a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, não ser apenas um fiscalizador, mas ser um fomentador. Os idosos correspondem hoje a cerca de 20% da população catarinense, o maior percentual entre os estados brasileiros. No país, são 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Na opinião do professor de Políticas de Saúde para a Pessoa Idosa da FURB, Fábio Matos, existem políticas públicas e legislação suficientes para garantir a qualidade de vida da população da terceira idade. O que falta é colocar essas iniciativas em prática. Já temos bastante coisas escritas, temos vários direitos, mas que ainda não estão efetivados. Então, tanto a nível de direitos quanto a efetivação de ação para a melhoria da qualidade de vida dessa gama populacional, é importante justamente o trabalho político, o trabalho gestor, e também o envolvimento com o idoso, a participação do órgão, que é o órgão fiscalizador, que são os conselhos municipais do idoso. Então, todo esse grupo envolvido para que as efetivações das políticas aconteçam. A Comissão do Idoso deverá realizar novos seminários sobre a terceira idade, também em outras regiões do estado. E o TVO Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no nosso site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das 8 horas, no Primeira Hora. Você fica agora com a sessão especial em comemoração aos 50 anos das comunidades terapêuticas no Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.